Bom dia. Tudo bem com vocês? Que bom. Que a graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus, nosso Salvador, esteja com cada um de nós agora no meditar da sua palavra, e que essas palavras aqui ditas sejam, então, guardadas no nosso coração e na nossa mente hoje por todo o sempre. Amém. Eu quero começar contando uma historinha bem pequenininha para vocês. Uma historinha que diz que certa vez havia um senhor que completava 90 anos. E aí sempre tem uma pergunta clássica que as pessoas fazem. Assim, qual foi o segredo para o senhor chegar até aqui? Aí tem uma resposta clássica também, né? É só não morrer, né? Mas não foi essa a resposta que ele deu, não. Ele é um pouco mais perceptivo, mais aguçado e inteligente. Ele disse assim: o segredo não é nenhum exercício especial, ou a comida, que de repente tem que ter uma certa dieta, e coisas do tipo, hábitos, enfim, que a gente às vezes vê isso muito no nosso dia de hoje. Mas ele respondeu assim: o segredo não é como eu cheguei aqui, o segredo é quem me trouxe até aqui. Quem me trouxe até aqui? Essa resposta combina com o que a gente veio fazer aqui hoje. Não é não? Essa resposta combina sim. Estamos celebrando 75 anos da Congregação Cristo de Salvador. Que história! Que história! E a pergunta mais importante não é como é que nós chegamos aqui. Não é. A pergunta é quem nos trouxe até aqui. E olha, eu vou dizer para vocês que as leituras de hoje nos ajudam a responder claramente que foi Deus, que sustentou e que sustenta essa congregação há 75 anos. Foi Deus que preservou a sua palavra pregada nesse lugar. Foi Deus quem trouxe pessoas ao seu reino por meio do batismo. Foi Deus quem fortaleceu as pessoas que fazem parte ou fizeram parte dessa congregação. Foi Deus quem consolou e quem consola cada um de vocês e a nós também nos tempos difíceis. Foi Deus que alimentou e continua alimentando o seu povo também por meio da Santa Ceia. Enfim, o Salmo 100 nos diz e nos convida, dizendo: sirvam ao Senhor com alegria, e logo completa, explicando o motivo, porque foi Ele quem nos fez e dele somos. Olha que coisa legal. Isso mostra que a gratidão, ela não nasce primeiro das coisas que nós recebemos. Ela não vem daí. Ela nasce de quem Deus é. O Senhor é bom. O Senhor é fiel. O Senhor cumpre as suas promessas. Não é isso que a gente tem recebido aqui? Que vocês têm visto aqui?
Por isso, nós estamos aqui hoje. Mas a palavra de Deus, ela também nos leva à humildade e reconhecimento. Humildade, inclusive, da parte de Deus para conosco no seu servir. O texto de Êxodo nos mostra, por exemplo, que Deus lembra ao povo de Israel: eu os carreguei sobre asas de águia e os trouxe até onde vocês estão aqui. Deus os recebeu, aceitou. Isso mostra que Israel lá não chegou sozinho à terra prometida. Foi Deus quem carregou o seu povo. E o mesmo aconteceu com a congregação aqui. Não foi Deus, aliás, não foram vocês que chegaram à igreja, que fundaram a igreja, que carregam a igreja. É Deus quem carrega cada um de vocês primeiro. E aí, como resposta a um Deus que é tão propício a cada um de nós, se faz sempre presente em nossa vida, nós então podemos trabalhar no reino dele. Talvez seja até assim bem tentador para a gente pensar assim: nós construímos, nós trabalhamos, nós realizamos. Isso é verdade. Mas antes de tudo foi Deus quem sustentou, proveu, oportunizou que as coisas pudessem ter sido feitas e sustentou para que aquilo pudesse acontecer daquela forma. A lei de Deus nos lembra que nós não somos fortes o suficiente para manter a igreja por nossas próprias forças. Cada um de nós aqui é pecador, desde o dia que foi concebido, não é nem antes, não é nem no dia que nasceu, desde o dia que foi concebido. Mas muitas vezes nós somos rápidos para reclamar e não somos nada rápidos para agradecer. Muitas vezes nós pensamos em nós mesmos, no nosso bem-estar, das coisas para a nossa vida, mas esquecemos da missão de Deus, do porquê Deus nos fez seus filhos, o seu amor para conosco e como Ele quer que nós o sirvamos e levemos mais pessoas para estar com Ele também. Muitas vezes nós deixamos o medo, o orgulho, a acomodação se tornarem ou tomarem conta do nosso coração. E por isso, diante de Deus, muitas vezes não existe espaço para Ele. Mas Deus fala o contrário, que diante dele não existe espaço para vanglória, para a gente ser exaltado, mas existe espaço para arrependimento. Porque é isso que os pastores têm falado, os pastores que por aqui passaram e o pastor que aqui está, é o que tem pregado pela palavra para cada um de vocês que aqui está. Arrependimento. Por isso, louvado seja Deus que a última palavra não é nossa, porque a nossa, ela é sectarista, separadora. A palavra de Deus não é assim, né? Nós gostamos muito da lei daqui para lá, de lá para cá nem tanto, mas daqui para lá nós gostamos bastante dela, né? Graças a Deus que não é assim, a lei sendo a última palavra, mas o Evangelho sendo a última palavra. E o Evangelho aparece de uma forma muito maravilhosa no texto de Romanos 5, que nós falamos ele aí, né? Que diz assim, que Cristo morreu por nós quando nós éramos pecadores.
Deus não chegou para a gente e disse, olha, eu quero ficar com você, mas vai lá e arruma a sua vida primeiro. Torne-se um santinho, um santo. Nada disso. Repito, Cristo morreu por todos nós quando ainda éramos pecadores. E essa é a maior razão pela qual nós estamos celebrando aqui hoje. Esse é o maior presente que essa congregação pode ou recebeu nos últimos 75 anos aqui nesse prédio. Não foi o patrimônio, não foi a sua história bonita que tem, né? Mas foi o Evangelho de Jesus Cristo. Cristo morreu pelos pecadores, Cristo ressuscitou pelos pecadores. Cristo perdoa os pecadores. E a igreja existe por causa dessa notícia. Eu e vocês, que somos a igreja, o povo escolhido de Deus, existimos como igreja por causa dessa notícia, apontando sempre para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo, o nosso Salvador. A Confissão de Augsburgo, que é um livro, uma parte da explicação da nossa fé luterana, ensina que nós somos justificados diante de Deus não por obras, mas pela fé em Jesus Cristo. Isso significa que a nossa esperança não está naquilo que nós fazemos para Deus. A nossa esperança está no que Cristo fez por nós. E é por isso que nós podemos celebrar, porque a nossa salvação não depende da nossa força, mas sim da força da fé em Jesus Cristo. Não da nossa força, mas da fé, da nossa fé. Depende da perfeição de Jesus. E Jesus nunca falha. Jesus nunca falha. Ele vê as pessoas aflitas, ele vê as pessoas cansadas, ele vê as pessoas sem direção, e veja o que ele diz no Evangelho. Ele fala, a colheita é grande, ou a seara é grande. Percebe? Jesus não diz que a missão terminou. Ele diz que a missão continua. A seara é grande. Né? Ele não diz que é hora agora da gente recordar o passado, celebrar por tudo aquilo que aqui houve e há. Não, ele não diz isso. Ele olha para frente e chama cada um de nós a olhar também, a continuar seguindo em frente. Né? Celebrar 75 anos não é olhar para trás com gratidão, é olhar para frente com esperança. Porque o mesmo Deus que tem estado com o povo dele durante 75 anos vai continuar presente junto com o seu povo por tantos anos quanto ele tem na sua mente preparado para cada um de vocês. Novidade? Não. O que ele falou em Mateus 28, 19? Finalzinho, 20 na verdade. E eis que estarei. Promessa dele. Estou repetindo o que a gente ouve da presença constante de Deus, de Jesus Cristo na nossa vida e como isso ainda vai acontecer.
Por isso ele pede para a gente olhar para frente, e olhar para frente com esperança. Por quê? Porque ainda existem crianças para ensinar. Ainda existem famílias para acolher. Ainda existem pessoas que não conhecem Jesus e não estão nem longe aqui do templo. Talvez tenha só que atravessar a rua, não sei. Eu não conheço o bairro aqui. Mas ainda tem muita gente que não conhece Jesus. Ainda existem vidas que precisam ouvir que Jesus Cristo é o Senhor. Precisam ouvir o Evangelho. E é por isso o lema da nossa igreja hoje é tão importante, tão apropriado. Crescendo em ação de graças. Isso é permanecendo. Não é parado. A única coisa parada que cresce é a árvore. Mas aí nós podemos dizer que ela nem está parada, porque ela está crescendo. Então nada parado cresce. Se nós temos como lema da igreja, e hoje aqui, para a congregação, crescendo em ação de graças, essas ações de graças podem ser louvor por aquilo que ele fez, mas também louvor por aquilo que ele continua fazendo em nossas vidas e que vai fazer. Ações de graça. A maior delas, o perdão dos nossos pecados, que ele nos dá e quer que nós enviemos, ou na verdade, demos para as outras pessoas por meio do Evangelho. Por isso esse lema, ele é tão apropriado, crescendo em ação de graças. Uma igreja agradecida, ela não vive apenas de lembranças, ela continua servindo, ela continua testemunhando, ela continua anunciando Cristo, continua crescendo na fé e no amor. Essa fé e amor, ela é nos dada por meio da palavra e sacramentos. E quando aqui na igreja não teve palavra e sacramento? Nunca. Sempre teve. Porque só tem igreja se tem palavra e sacramento. Então é para continuar, anunciando, levando as pessoas à fé e a crescer nesta fé e nesse amor. Meus irmãos, se alguém perguntar qual é o segredo para esses 75 anos de igreja Cristo de Salvador, a nossa resposta tem que ser parecida com aquela ali. Vamos falar junto? Não fomos nós que chegamos até aqui, foi Deus quem nos trouxe até aqui. Isso é reconhecimento. E eu acho que uma coisa, tenho certeza, que uma coisa que nós podemos fazer diante de Deus é reconhecer a sua presença, o seu amor constante na vida de cada um de vocês. Então, se nós chegamos até aqui, na verdade, não chegamos, foi Deus quem nos trouxe e nos continua mantendo, suprindo, carregando, fortalecendo, consolando, animando e a maior bênção que Ele nos dá, perdoando. Porque tudo isso ainda é imperfeito diante de Deus e somente um Deus que é tão amoroso, tão perdoador e que nos quer tanto perto dele é capaz de nos abraçar, de nos acolher e nos manter sempre unidos nessa missão. O Deus que nos criou, o Deus que nos carregou, o Deus que nos perdoou em Cristo, o Deus que continua
caminhando conosco cada dia. É esse Deus que é falado aqui nessa igreja, que é anunciado, que é crido, que é confessado e que é louvado pelas vozes, pela vida de cada um de vocês. E esse mesmo Deus nos conduzirá também nos próximos anos. Que nós não temos que estar preocupados com quantos serão, porque o importante é o agora. E agora Deus está comigo e com vocês. E Ele promete estar comigo e com vocês sempre. Então, hoje e sempre, rendamos graças ao Senhor, como diz o último versículo do Salmo de hoje. Né? Rendamos graças ao Senhor porque Ele é bom e porque a sua misericórdia dura de geração em geração. Esse é o nosso Deus. Que Ele permaneça então com cada um de nós na palavra e nos sacramentos, e que Ele sempre nos motive a, como igreja e filhos dele, continuar louvando, agradecendo, crescendo em ações de graça, para que o Evangelho continue a ser pregado para nós e para todos aqueles que aqui, de alguma forma, comparecem diante dele. Amém.